Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tamisa e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem já está aqui conosco já há um tempo, que bom que você continua aqui. Nós já estamos na nossa aula 73, nossa última aula desse bloco de poesia. E para quem está assim, ué, o que está acontecendo? Bom, nós já tivemos diversas aulas sobre diversos assuntos, com alguns momentos assim que a gente focava mais em algumas coisas como a fala, como a escuta, como as 4 habilidades de ler e escrever, tudo junto. Em alguns momentos também a gente teve só de exercícios para revisar os conteúdos gramaticais. Então, quem não sabe ainda o que está acontecendo aqui, dê uma olhada na nossa playlist, tem todas as aulas ali e junto com essas aulas, o material complementar que vocês podem baixar em PDF, que serve para vocês complementarem esses estudos de vocês. Não é apenas esse momento da aula em vídeo, mas também o momento que vocês vão estudar junto com o material complementar. Então é muito importante que vocês façam as duas coisas, ok? E não se esqueçam de se inscrever, dar esse like e também de comentar aqui, falar de onde vocês são, quanto tempo vocês estão estudando português e responder as perguntas que vão sendo sempre feitas aqui nessas aulas. Então, é uma oportunidade para vocês também praticarem o português nesse momento de tem uma pergunta, responde aí nos comentários, isso é muito importante para que vocês possam treinar também o português de vocês, certo? Então, retomando nossos objetivos, para quem já está aqui seguindo há um bom tempo, a gente tem esses objetivos para esse bloco de aulas de literatura, que vamos pensar assim, o objetivo geral é que vocês possam conhecer alguns escritores e algumas escritoras da literatura brasileira. Muitos são mais contemporâneos, estão vivos ainda e estão escrevendo, estão aí no mundo, vocês podem encontrá-los até nas redes sociais. Então, nossos objetivos assim mais específicos para essas aulas são 3. Conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. Então, nós temos esses objetivos e o que a gente pretende, então, com essas aulas? Que vocês possam ter um momento de pensar, de escutar, de relaxar, de ter apenas um momento para ter contato com esse texto literário, que é aqui na fruição. Então, esse prazer proporcionado pela literatura, pela leitura. Exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo, então que vocês possam pensar também o que são esses, o que essas histórias estão querendo contar, quem são esses escritores, o que a gente pode concluir, o que a gente pode pensar sobre as coisas como estão agora ou como foram no passado, para que não seja apenas, né, assim, fiz uma leitura, ok, mas que a gente possa pensar sobre essa leitura que foi feita. A organização das aulas, então. Foram 4 aulas de conto, foram 4 aulas de crônica, a gente está na nossa 4ª aula de poesia, então foram 12 aulas, né, ao total, que a gente trabalhou esses gêneros literários um pouco mais assim de atenção, sabendo o que é esse gênero, conhecendo escritores desses gêneros, que são representantes. A gente tem muitos escritores, com certeza, assim como todos os países, todas as línguas têm os seus escritores, e aqui foi feita então uma pequena seleção para que vocês conhecessem alguns. E é o que a gente vai sempre observar nessas leituras, então. A fruição, esse momento de pausa e de escuta, de leitura. Representações da realidade, o que a gente tem a partir disso. Aspectos culturais, o que a gente percebe da cultura brasileira através dessas leituras. Uso da língua no contexto do texto literário. Então, como que essa língua está sendo utilizada para dizer o que esse texto está dizendo, que não é o mesmo de um texto jornalístico, por exemplo, não é o mesmo de uma reportagem, de uma notícia, não é o mesmo da rádio, mas é um outro tipo de linguagem que está sendo utilizada nesse tipo de texto. Então, para começo de conversa, onde você costuma ler literatura? São nos livros, nos jornais, nas revistas, em outros lugares? Onde vocês costumam ter acesso à literatura ou vocês não têm contato? Assim? Então, podem ser bem sinceros e comentem aí, então, essas respostas de vocês sobre essas questões. A segunda questão, você tem um aplicativo ou um dispositivo móvel
específico para leitura, tem um que se chama Kindle, que é como se fosse um celular, mas um pouco maior, que é específico para leitura. Vocês têm? Já ouviram falar? Conhecem alguém que tem? Então, mais para saber o que vocês... se vocês conhecem isso, né? Você costuma usar as redes sociais para ler ou compartilhar poesias? Se sim, tem alguma conta de escritora ou escritor que você goste? E aqui a gente vai, então, para iniciar, ver uma frase da nossa escritora, que a gente vai estar conhecendo nessa aula, que é a Riane Leão, que tem esse livro. Então, foi o primeiro livro dela, e que a gente vai conhecer, que se chama Tudo Nela Brilha e Queima, Riane Leão. E aqui ela fala, então: a gente cresce achando que nossas narrativas não são importantes. E são. Precisamos continuar a pesar no mundo. Se entenda primeiro, saiba a sua verdade. Se você está pronta para encará-la, se está pronta para ser reflexo de outras pessoas. Escrita é processo de encontro, de cura. Você não precisa se encontrar perfeitamente para começar. Não acho que tem linha de chegada nesse processo. Estamos em constante transformação. Prossiga sabendo quem você é. Mais importante do que entender o mundo é saber quem a gente é. E essa é uma fala da Riane Leão, então, que ela deu numa entrevista falando sobre escrita. E aqui está a capa do livro, então, né, Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão, que foi lançado, então, em 2017. E hoje em dia ela já tem o segundo livro dela, que vocês também vão ver ali a divulgação no material complementar. A gente, então, vai conhecer esse primeiro poema dela, que está aqui também a imagem, que está aqui no livro, que tem como título, não como título, mas primeiro verso. Meu recado às mulheres. Contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Então, recado dado da Riane Leão. E a gente tem, então, o outro. Deixa eu encontrar aqui a minha marcação. Me deixa perder a cabeça e ferver em ódio e reclamar desse mundo tão ridículo para as mulheres e gritar sobre as vezes em que tive que trocar de roupa para evitar que invadissem meu corpo e que 7 horas da noite já é perigoso para voltar para casa e que nos tratam como se estivéssemos em exposição em praça pública e nos fazem gritar entre nós por um padrão que esmaga a todas. E como é possível existir um crime que se diz passional e uma série de assédios e estupros impossível ser normal? Me deixa enfurecer e convocar o motim. Vocês estão percebendo o tom desses poemas, os assuntos que estão sendo tratados e principalmente a quem se dirige? Isso é muito importante para poder compreender os poemas da Riane Leão, porque a Riane Leão, ela tem essa personalidade forte e ela mostra isso na sua escrita. Então aqui nesse livro, se vocês puderem ter um dia contato com ele, vocês vão perceber que tem muito essa convocatória, essa chamada, essa fala dirigida a mulheres. E que, claro, não apenas mulheres devem ler esse livro, mas homens também, para saber, então, o que se passa nisso, porque a gente não vive no mundo sozinhas, mas ela escreveu esse livro, e ela já disse em entrevistas, que ela escreveu muito também no seu processo de cura, no momento que ela não estava tão bem, ela pensou muito nas coisas da vida, nas histórias que ela tinha contato, e escreveu isso, e esse livro ajudou já muitas mulheres, e, enfim, é uma super dica que eu dou, e tanto que eu estou apresentando aqui para vocês um pouco da escrita da Riane Leão. E o próximo, então, o terceiro poema. Antes de se afundar novamente no que já passou, se lembre do porquê de ter ido embora. Então, esse poema está quase no final do livro, ele está aqui e já em seguida acaba. E é muito importante também, porque há uma mensagem muito forte por trás desse e dos outros que a gente viu, que é de, por exemplo, sair de relacionamentos que não são tão legais
e que às vezes as pessoas se acostumam a viver esses relacionamentos que não são tão legais. Então ela fala bastante disso no livro dela e é muito potente, vamos chamar assim. Então, o que esses poemas apresentam em relação aos itens que devemos observar? Fruição, representações da realidade, aspectos culturais, uso da língua no contexto do texto literário. Para quem já assistiu às outras aulas de poesia, vocês vão ver que os poemas, assim, de modo geral, eles não têm uma linguagem tão complexa, exceto ali na Martins Marques, que a gente vê bastante metáforas. Mas aqui na Reane Leão a gente não vê metáforas, a gente vê as palavras sendo ditas num papo reto. Vocês já escutaram essa expressão? Então é direcionado e é muito assim, você leu, você escutou e agora você sabe qual é a mensagem. Então ela tem muito esse direcionamento bem focado para quem ela quer dizer ou o que ela quer dizer. Então compartilhem o que vocês acharam aí nos comentários. Quem é a escritora? Então, essa aqui é a Reane Leão. A Reane Leão nasceu em 1988 em Cuiabá. Ela é radicada em São Paulo, ela mora em São Paulo. Ela estudou letras na Unifesp. Em 2008 começou a divulgar os textos dela em lambe-lambes. São aqueles, vamos pensar assim, vocês já passaram por ruas, por murais, assim, por paredes, que tinham tipo cartazes que estavam colocados lá com poesia, com mensagens? Então aquilo são lambes, e vocês vão ver no material complementar, então, alguns exemplos de lambes também para saberem o que é. Que espalhava pela cidade e também no seu perfil no Instagram, além de participar de saraus e slams. Em 2016, realizou uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento de seu primeiro livro. Esse aqui. No ano seguinte, publicou Tudo Nela Brilha e Queima, marcado pelo ativismo em defesa dos direitos das mulheres negras. Então, vocês veem que ela deixa bem marcado isso, e para as mulheres negras, mas também para as mulheres de forma geral, né? De forma mais aberta também. E aqui está a imagem da página dela, onde ela publica os seus poemas. Ela publica seus poemas no Instagram, e tem então esse arroba que vocês podem procurar, onde jaz meu coração, onde jazz meu coração, depende de como vocês quiserem falar. Então, que ela tem, vocês podem ver que ela tem 553 mil seguidores para mais, já tem 2.564 publicações, é um Instagram bem movimentado e ela foi considerada um best-seller. Esse livro foi considerado um best-seller porque muitas pessoas compraram, muitas pessoas tiveram acesso. A página na internet dela, onde ela publica essas poesias, faz muito sucesso e isso movimentou toda uma geração também que a gente percebe de leitores de poesia na internet. O que é uma coisa boa, porque a gente vê que com o passar do tempo as coisas vão se atualizando e hoje em dia a gente está onde? Na internet, não é mesmo? Então a poesia chegou lá, não é mais como antigamente, que eram apenas em situações especiais, em festas ou para um público muito específico. A poesia ela se alterou, assim como todos os outros textos. E vocês podem procurar ela aqui pelo Instagram para ler mais, para saber mais o que ela faz. Então, lembre-se de baixar o material complementar para ter mais acesso ao que são essas poesias na internet hoje em dia e saber um pouquinho mais sobre o conteúdo, certo? Então, bons estudos!